Boa noite, nosso grupo é composto por mim, Laís, Dalbert, Tiago, Paulo Henrique e Gustavo. Nosso grupo vai falar um pouquinho sobre os materiais ferromagnéticos. Na natureza, existem alguns materiais que, na presença de um campo magnético, tornam-se ímãs fracos ou não. Esses materiais são classificados em ferromagnéticos, paramagnéticos e diamagnéticos, e há também materiais do tipo ferromagnéticos e antiferromagnéticos. Todas as substâncias, sejam elas sólidas, líquidas ou gasosas, mostram alguma característica magnética em todas as temperaturas. Desta forma, o magnetismo é uma propriedade básica de qualquer material. As propriedades magnéticas dos materiais têm sua origem na estrutura eletrônica dos átomos. Do ponto de vista clássico, são de dois tipos os movimentos, associado ao elétron, que pode aplicar a origem dos movimentos magnéticos: o momento angular orbital do elétron e o movimento angular do spin do elétron. Agora eu vou passar a palavra para o Gustavo, que vai falar um pouco sobre os materiais paramagnéticos. Falando sobre os materiais paramagnéticos, eles são materiais que possuem elétrons desemparelhados e que, na presença de um campo magnético, se fazem surgir um ímã que tem a capacidade de provocar um leve aumento da intensidade do campo magnético. Mas esses materiais, na presença de um campo magnético, eles geram sim um ímã, mas de uma capacidade bem fraca. Alguns exemplos desses materiais são o magnésio, o alumínio e o sulfato de cobre. Falando um pouco mais aqui sobre os diamagnéticos, esses quando colocados na presença de um campo magnético, ele tem seus ímãs elementares orientados no sentido contrário do campo magnético aplicado. Ou seja, todo material diamagnético, quando aplicado a um campo magnético, ele gera um outro campo magnético contrário àquele campo magnético aplicado. Alguns exemplos desses materiais é o bismuto, o cobre e a prata, como a gente vê no slide abaixo. Agora vou passar a palavra aqui para o Dalvin, que ele vai falar um pouco sobre os materiais ferromagnéticos. Então, como foi dito pelo Gustavo aí, eu vou estar falando um pouco dos materiais ferromagnéticos. As substâncias que compõem esse grupo, elas apresentam características bem diferentes dos materiais que nós vimos anteriormente, que eram os paramagnéticos e diamagnéticos. Esses materiais eles se mantam fortemente se a gente colocar eles em um campo magnético. Nós temos exemplo aí o ferro, o níquel, o cobalto e as ligas que são formadas por esses elementos químicos. Essa propriedade deles serem facilmente mantados, ela é muito aproveitada na obtenção de campos magnéticos de valores elevados, como por exemplo no interior de bobinas. É muito comum a gente colocar um ferro com o intuito de aumentar a intensidade do campo magnético, porque com a imantação desse pedaço de ferro, o campo magnético resultante ele fica muito mais intenso que o campo criado pela corrente elétrica que passa pela bobina. Então, dessa forma, esse conjunto, bobina mais ferro, ele passa a se constituir um eletroímã muito forte. Esses eletroímãs a gente vê como exemplo, eles são largamente aplicados, como por exemplo, nos guinchastes que transportam carga muito pesada. E esse foi um pouco dos materiais ferromagnéticos. Agora eu vou passar para o Paulo e ele vai estar falando um pouco também dos materiais ferrimagnéticos. Irei falar sobre os materiais ferrimagnéticos e os antiferrimagnéticos. Os materiais ferrimagnéticos estão permanentemente com as suas propriedades magnéticas, qualquer que seja o campo magnético que é aplicado. Um exemplo de ímã desta natureza é a magnetita, que está representado na foto a seguir. Este minério contém íons de ferro e de oxigênio na sua constituição. Os materiais deste tipo têm em sua constituição íons com aumento de dipolo magnético de sentidos opostos, mas de diferentes valores, o que faz com que não se anulem, existindo assim sempre um magnetismo espontâneo.
Já os materiais antiferromagnéticos, como é o exemplo do crômio, os dipolos magnéticos dispõem-se antiparalelamente quando estão a baixas temperaturas. Ao ser aplicado um campo magnético a um material dessa espécie, não o vai magnetizar, pois os dipolos magnéticos estão sempre opostos, isolando-se. Se aumentar a temperatura, o material fica paramagnético, como veremos em seguida o que significa. O último material que nós vamos tratar aqui são os materiais supercondutores. Materiais supercondutores são aqueles materiais que apresentam supercondutividade. O material supercondutor que apresenta supercondutividade, ele é aquele material que basicamente não oferece resistência nenhuma à passagem de corrente elétrica. Sem resistência à passagem de corrente elétrica quer dizer basicamente condução total, supercondução, em que você não tem perdas de energia na passagem, na transmissão de corrente elétrica. O que não acontece num condutor comum, já que você possui perdas, já que todo condutor apresenta uma resistência própria. Para que o material seja um supercondutor, ele pode ser metálico ou cerâmico e ele possui partículas menores que 30 nanômetros. E ele só se torna um supercondutor em baixíssimas temperaturas, algumas beirando o zero absoluto, isso é bem baixo, mas sempre abaixo da temperatura crítica deles, eles se tornam supercondutores. Tais como o estanho, o mercúrio, o zinco, são materiais que em baixíssimas temperaturas eles apresentam essa característica de supercondutividade. Essa supercondutividade, o efeito de não haver resistência à passagem elétrica, causa o diamagnetismo perfeito. O diamagnetismo, como nós vimos anteriormente, é característica de quando você aplica um campo externo magnético a uma substância, ela apresenta repulsão magnética. Ela cria basicamente um campo oposto ao campo magnético. E o diamagnetismo perfeito causado pelos supercondutores apresentam a repulsão que beira a levitação. Essa levitação é chamada de efeito Meissner e muitas vezes é mais forte do que a força da aceleração e da atração gravitacional, o que causa realmente um efeito de flutuação. Esse efeito de flutuação é usado dos supercondutores, é usado nos trens maglev, chamados de trens de levitação magnético. Nós conhecemos comumente por trem maglev, que são os trens que recebem magnetização nos trilhos, por eles serem feitos supercondutores, eles sofrem essa repulsão magnética e eles flutuam sobre os trilhos. Flutuando sobre os trilhos, como eles não têm atrito nenhum nessa corrida, eles atingem velocidades altíssimas. E esse é o efeito Meissner, o efeito de levitação magnética, que é possível nos supercondutores. E por hoje nós ficamos por aqui e esses foram os materiais magnéticos e as suas aplicações que são ótimos na nossa engenharia.